Estou aqui com o secretário, já vou falar sobre manifestação com ele. Boa tarde, secretário, tudo bem? É uma situação em que o cidadão se tornou refém, né? Esses bandidos estão acuando a sociedade. É verdade, Silas. Eu, aqui mesmo no programa seu, há 10 anos atrás, eu alertava que chegaríamos nesse momento. É verdade. Hoje a polícia é chamada a lugar que nunca foi chamado antes. Imagina essa semana a polícia foi chamada para as escolas. Os bandidos atacam as escolas, que é um aparelho público colocado à disposição da comunidade para educar os filhos, né, daquela comunidade. Então, como é que alguém ataca uma escola? E essa escola não são atacadas por pessoas estranhas ao bairro, mas pessoas do próprio bairro. Os bandidos atacam agora as igrejas. Ora, como é que nós vamos colocar policiais nas igrejas, colocar policiais nas escolas, colocar policiais em cada residência? Eu vejo a mocinha dizendo assim, sabe? O Ronda Cidadão vem, mas só vem quando chama. Ora, se o Ronda Cidadão estivesse na porta da residência dela que foi assaltada, os bandidos assaltariam na outra rua, onde não estava o Ronda Cidadão. Então nós temos que chegar onde estão chamando mesmo a gente. Agora, a polícia está muito mais na rua, muito mais presente. Cília, eu vou dar só aqui uma estatística. Todo dia, a polícia prende 180 bandidos, em média, aqui no Piauí. Imagina. Certo? Bandido. Você pega um condomínio desse, certo? De repente, o governo cria um grande condomínio e centenas de pessoas que moravam mal na periferia, que viviam apertado na casa de mãe, casa de sogra, tem um espaço no condomínio, tem uma residência. E muitos desses condomínios, Silas, são assaltados os carros no condomínio pelos próprios moradores do condomínio. Muitos deles. Você veja ali na setor da Codip, veja-se ali um grande condomínio, explodiu a violência lá. Muitos dos que estão lá, Silas, são crianças fora da escola, criança que não tem um parque de esporte, não tem música, não tem dança, não tem lazer, que vive no mundo da droga e precisa assaltar para alimentar o mundo da droga. Aí na frente dessa igreja, está dizendo que todo dia tem uns jovens ali na porta, certo? Usando droga, e chama a polícia para dar segurança. A polícia já está procurando Deus, para ter segurança. Então é muito mais fácil a gente buscar um mecanismo, um meio, dessas crianças que estão na porta da igreja, usando droga, serem recuperadas, sair do mundo da droga. Silas, eu disse semana agora, só no estado Mané Garrincha, lá em Brasília, que você entende de esporte, entende de futebol, você sabe que o esporte lá, o futebol lá em Brasília, é parecido com o nosso aqui no Piauí. Não, é muito pior. Até pior. Até pior. Até pior. Mas o Mané Garrincha, Silas, custou ao país 1 bilhão e 300 milhões de reais. É muito dinheiro. Silas, esse dinheiro de 1 bilhão e 300 milhões de reais daria para colocar em clínica e recuperar todos os usuários de droga, todos os viciados em droga do Nordeste. Você imagina o Piauí livre, todos esses meninos que estão usando crack no Piauí, certo? Se pudessem ser recuperados, certo? Como a violência ia desaparecer aqui no Piauí? Então é uma questão de escolher bem o que fazer com o dinheiro público, como escolher bem. Você imagina se alguém tivesse gasto, Silas, 1 bilhão e 300 milhões de reais no estádio de futebol aqui em Teresina, né? Em Teresina, como fizeram lá em Brasília. Brasília tinha um estádio lá, o Mané Garrincha, como tem aqui o Albertão. Imagina de repente você implodir o Albertão e gastar 1 bilhão e 300 milhões. Que tem um jogo por ano, né? Teresina tem um jogo grande por ano, né? Verdade. Quando acabar esse jogo da Confederações, a Copa não tem utilidade nenhuma, porque lá não tem futebol. É verdade. Lá não tem futebol. Então isso é muito importante, assim. Agora, que a violência cresce na proporção em que as famílias são destruídas, é uma grande verdade, certo? O pai não manda mais no filho, o pai não acompanha se o filho foi à aula, foi à escola, os filhos ficam 2 horas da tarde na frente de uma igreja, numa praça, usando droga, e o pai não vai atrás, e quer que a polícia vá atrás, aí a polícia chega lá e encontra uma criança de 12 anos de idade, 9 anos de idade, fumando crack, e a polícia faz o quê? O que é que a polícia vai fazer com a criança de 9 anos, certo? Que hoje é traficante de crack, certo? Então nós precisamos reestruturar a sociedade, a igreja tem que participar disso, certo? Não basta colocar o cartaz, não basta chamar a polícia, a igreja é uma força viva da sociedade, ela tem que pegar essas crianças que estão na porta da igreja e de alguma forma recuperar essas crianças, ajudar a recuperar essas crianças. Eu acho que colocar essas crianças dentro da igreja, certo? As crianças precisam de oração e precisam da igreja. Agora, é muito simples, bota um cartaz e chama a polícia vai lá, o quê? Eu mando lá o Ronda Cidadão, todo mundo sai correndo, eu pego 2, 3 garotos desses 14 anos de idade, e ele diz, eu estava cheirando, fumando crack, e daí? Eu vou fazer o quê? Certo? Vou fazer o quê? Então nós precisamos de outras estruturas, outras políticas públicas para salvar nossa juventude, que não seja só a repressão policial. Eu entendo, secretário, e a gente entende também que a polícia tem realmente
apreendido muitos menores e maiores, né? Ainda já vem à tona essas solturas que têm acontecido. A maioria desses adultos que praticam dos crimes, praticantes dos crimes, são pessoas que são reincidentes, né? Pessoas que voltam às ruas. Silas, você falou agora há pouco de 2, 3 vezes. Não, Silas. Tem pessoas que foram presas mais de 90 vezes. Maria. Mais de 90 vezes. Qualquer país do mundo civilizado, um país que fosse ordenado juridicamente, certo? Não estaria mais na rua. Mas, infelizmente, a razão está aí. O grande problema nosso. Seriam os mutirões, secretário? Silas, eu ouvi esse final de semana uma entrevista de um desembargador que veio de fora para cá. Aí o repórter perguntou, acho que é aqui do canal, seu canal, acho que foi a Cíntia, disse, desembargador, esse axioma que a polícia prende, solta, isso não é verdade, isso é uma grande mentira, porque quem prende é a justiça, quem solta é a justiça, aí tinha um promotor em estúdio, isso é a maior mentira do mundo, tal. Você imagina, Silas, se a polícia passasse 24 horas aquartelado sem prender ninguém nesse estado, certo? O horror que ia ser. Será se... Você já viu algum juiz sair por aí de toga, desembargador, prendendo gente? Não é verdade. Nunca viu. Então esse negócio não é assim, sabe? Claro que as leis do Brasil não prestam, certo? O nosso Ministério Público está ineficiente porque não tem as condições, certo? Tem pouco orçamento, que a nossa justiça é ineficiente porque não tem as condições, é pequeno o número de magistrados, é pequeno o orçamento, certo? E o Brasil tem que reestruturar, isso é o que o Brasil quer, certo? O Brasil tem que melhorar os aparelhos públicos de controle da violência, tanto melhorar a polícia, como melhorar o Ministério Público e como melhorar a justiça. Não adianta mais o jogo jogar um para o outro. Fica aí com a bola, juiz, fica aí, promotor. Certo? Eu acho que a sociedade acordou e ela vê a ineficiência total do aparelho de repressão à criminalidade. Ela vê que a polícia brasileira não é boa, que a justiça brasileira não é boa e que o Ministério Público brasileiro também não é bom. Tá certo, olha, vamos falar agora das manifestações também que começam a preocupar o aparelho de segurança pública e a própria sociedade. Tivemos a primeira manifestação semana passada muito tranquila, a segunda já teve algum movimento mais brusco, né? E já está programado a manifestação para hoje à tarde. O Ricardo Morafé me traz os detalhes dessa programação. Por favor, Ricardo. Parou. Volta. E a gente vai se reunir segunda-feira nesse mesmo local e vai exigir a reunião com o prefeito. Essas aí são as imagens, secretário. Nós não temos todas. Veio mais imagens, Samanta, providenciar São mais? apenas 2 minutos. Vou colocar todas. São essas aí? São todas? Não são todas. Pô, bota as imagens todas, pode botar. Tá aí, ó, isso é um movimento onde já não houve mais aquela passividade vista naquele primeiro momento durante a semana, onde nós fomos exemplo do Brasil inteiro. Aí a coisa já estava mais irritada, né, secretário? As pessoas já com palavras de ordem, já de excitação, né? A gente viu muita placa quebrada, estavam em frente ao Palácio de Karnak, você viu ali a interrupção do trânsito naquela primeira imagem, e isto preocupa hoje à tarde, que já está marcada uma nova reivindicação para hoje à tarde, manifestações legítimas que o Brasil inteiro está fazendo agora Não, sem... essa não é a imagem que nós fornecemos, não. Não é essa não. Então a imagem não é essa não, viu, Samanta? Não. A imagem não é essa que o secretário está dizendo, que é uma outra imagem, vamos trabalhar essa imagem aí. Imagem produzida pelo Serviço de Inteligência da Polícia. Ô secretário, diante disso, vamos procurar lá a imagem, diante disso, há uma preocupação do aparelho policial para uma possível manifestação a partir de agora, inclusive marcada para hoje à tarde. Silas, olha, a primeira manifestação era a força da democracia. Só um país com a democracia que o Brasil tem hoje poderia fazer um movimento daquele em vários estados brasileiros a um só tempo, certo? Em que ali estava um direito do cidadão, certo, de protestar, e o dever do Estado de dar garantias ao protesto do cidadão. Claro. Então você vê que a polícia do Piauí não usou nenhum método violento, não tem bomba de gás, não tem spray de pimenta, não tem bala de borracha. Nós fizemos aquilo que se faz num país de democracia. Demos ao cidadão o direito de ter seu grito na rua.
Então, a manifestação tinha 20 mil pessoas e não teve nenhum incidente maior. Certo? Algum gaiato no meio do transcurso, que sempre acontece, mas isolados, não teve nenhum grande incidente. Certo? Não é uma manifestação que visava de depredar, destruir, de incendiar, nada disso. Certo? Então, foi uma grande festa da democracia brasileira, em que cada um se manifestava. O médico foi para se manifestar sobre o plano de saúde, os engenheiros sobre a área de engenharia, e cada um, o Ministério Público estava lá em massa, contra a PEC 37, cada um usou o movimento como achava que deveria usar, que deveria utilizar esse movimento. Mas, no dia seguinte, certo? Um outro movimento, que não era convocado por nenhuma entidade social, não era mais um movimento social, era uma horda que queria se aproveitar desse grande momento brasileiro, certo? Para mostrar suas garras. E essa horda convocou o movimento, foi para a rua, aí depredaram prédios, vidraças, quiseram tocar fogo em carro, quiseram incendiar carro de televisão, levaram mochila, Silas. O rapaz está com a mochila cheia de pedras, nós mostramos nas imagens. Levaram mochila cheia de pedras, levaram garrafa PET com gasolina para tocar fogo, destruíram placa de trânsito, nós temos a imagem, as placas sendo destruídas. E todas essas imagens produzidas pelo Serviço de Inteligência, essas pessoas estão sendo identificadas e vão sofrer o devido processo legal. O Estado não pode se omitir, de proteger as reivindicações legítimas e ordeiras. Claro. Qualquer um pode se reunir em tempo de paz e dentro da tranquilidade da vida. E o Estado tem que dar essa garantia. Mas pessoas que foram para a rua, se aproveitando desse momento nacional, pensando que poderiam destruir ônibus, viatura, carro de imprensa, vidraça, janela, placa de trânsito, serão todas devidamente responsabilizadas, certo? Individualizadas nos seus atos, responderão ao devido processo legal, certo? Isso agora, certo? Aí, infelizmente, eu não estou vendo as imagens, que eu mandei para a televisão, mas as imagens são claríssimas, destruindo placa de carro, o rosto da pessoa aparece, as pessoas tirando das mochilas pedras enormes, a pessoa levando garrafa PET com combustível. Aí, então mostrava, Silas, que não era uma reivindicação social, não era mais a sociedade que estava ali, mas uma horda qualquer que quer implantar o caos no país, que acha que pode colocar o caos no país, que acha que pode intimidar uma força policial. Ora, a força policial não agiu, não foi com medo, não foi com receio, agiu para dar a este país a oportunidade de mostrar, certo? A sua reivindicação. Eu quero protestar, é um direito seu, vá à rua, proteste. Agora, todo o grupo, Silas, acha que pode parar a Frei Serafim, certo? Aí junta 6, 4 hoje, na base da gaiatice, da molecagem, vamos parar a Frei Serafim a tal hora. Aí vai no horário que você trabalhou o dia todo, quer ir para sua casa, você foi buscar seu filho na escola, quer ir para sua casa, e acha que 50 pessoas, Silas, para a Frei Serafim, e em 15 minutos, certo? Tem 1000 pessoas lá, porque é natural que as pessoas vão passando. E tem e torna um engarrafamento então, quilométrico. Nós temos que agir com a legitimidade que nós temos em nome da sociedade, certo? Nós não vamos admitir, permitir, tolerar que esses grupelhos, sem a menor responsabilidade do que está fazendo, possa todo dia agora parar a Frei Serafim, certo? As pessoas querem chegar ao médico, querem deixar o filho na escola, querem buscar os filhos na escola. Amanhã ela continua sendo o coração da cidade, a Frei Serafim, né? Virou um momento de gaiatice aqui em Terezinha, sabe? Todo gaiato agora pensa, não, vamos parar a Frei Serafim, que na hora do coisa. Começa 3 horas, quando dá 5, 6 horas, que é a hora de as pessoas irem para casa, certo? Tá fechado e dá aquela multidão de carro, aquela fila de carro, certo? E o cidadão no seu direito, certo? E o dever da polícia de também proteger o cidadão. Nós temos o direito de proteger os manifestantes, mas temos a obrigação também de proteger o cidadão. O cidadão que quer chegar na sua casa, que quer chegar com a escola do seu filho, que quer ir ao médico, certo? E o cidadão, Silas, está se irritando com isso, certo? A sociedade, no primeiro momento, foi às ruas, achou bonito, achou interessante, e é importante isso, claro. Mas começa a se irritar. Que história é essa agora? Todo dia vem um gaiato e fecha a Frei Serafim. Toca fogo e quebra o que toca fogo, leva quebra. Silas, nós estamos seguindo todos na rede social. E nós estamos tirando coisa. Silas, convoca para tocar fogo na casa de prefeito. É mesmo? Silas, tem um que ensina como é que se faz na rede social coquetel molotov. Aí tem outro que diz que o movimento, se não incendiar os ônibus, não tem repercussão nacional. Eles se frustraram porque não teve repercussão nacional. Então, para ter repercussão, tem que incendiar ônibus, incendiar carro, depredar. Pelo contrário, eu acho que teve repercussão e positiva.
porque não quebrou nada. Mostrou a ordem. É verdade. Certo? Mostrou o grau de verdade. maturidade que chegou ao Estado do Piauí. Mas no dia seguinte não era mais a sociedade que fazia o movimento. Não era os bons. Era um vândalo, certo? Silas, a quantidade de celulares, carteira que foram roubadas no meio do cordão do movimento. Bandidos que vão para lá para praticar o mal, para fazer o mal. Outra coisa, Silas, por que eu estou reivindicando eu preciso usar máscara? Por que eu vou usar máscara se eu estou reivindicando? Aí você pega o pessoal mascarado, destrói carro, quebra vidro de carro, viatura da polícia. Nessa sexta-feira aí, a polícia não agiu, secretário? Não. Não. A polícia, como eu tinha dito naquele primeiro momento, ela ia filmar, nossa arma ia identificar. Ia identificar e responsabilizar cada um pelos danos causados, certo? Tanto pela parte material como a parte de repercussão penal. Agora eu continuo dizendo, Silas, que infelizmente eu não estou Samanta, tu tá zangado que essas imagens das outras não veio para nós, ou você perderam, aqui veio. Bota o som aí, Samanta, aqui é danado. Não estou vendo a imagem que eu mandei. Todinho reclamando. Inclusive, as mochilas são derramadas no meio da avenida com as pedras, certo? As pedras são juntas, as placas de carro são destruídas. Volta as imagens já com o áudio. Eu acho que ela devia avançar nessas imagens aí. Vamos ver lá, vamos lá. Quem está no corte aí? Não, estão repetindo a mesma imagem. Vai deixar. Tem que avançar mais. Olha, tá lá, essa é uma imagem que nós temos, né? Eu não sei por que carga d'água. O secretário foi enviado para a gente as imagens de pedras, de depedrações, e infelizmente a nossa... Silas, nós pegamos imagens... Nossa edição não tem. Até gente usando crack, sabe? Ainda se deita num asfalto emborrachado de tanto usar crack, certo? Então é o perigo que a sociedade corre com um negócio desse, certo? Um viciado, drogado, no meio de um movimento desse, certo? Acontece um incidente mais grave e vão dizer que a polícia foi omissa, que a polícia se aquartelou, que a polícia se acovardou. É por isso que daqui para frente, Silas, a postura tem que ser outra. A partir de hoje, secretário, como vai se comportar a polícia, certo? Porque já está marcada a manifestação. Silas, você está vendo aqui assim, sabe? Tudo sendo filmado, imagem da nossa inteligência. Eu só teimo ainda porque devia avançar essas imagens. Mas o que nós estamos sabendo agora é que a TV Meu Norte, as imagens que veio da assessoria de imprensa da segurança, foi essas aí. Para nós foram essas aí. Eles estão rodando tudo que tem. Disseram para mim que não tem outra imagem. Mas amanhã eu mesmo vou lhe mandar essas imagens. Pronto. Para você ver a gravidade do que ocorreu no meio desse até 3 horas no ar, se o senhor quiser mandar, porque daqui a pouco eu vou falar. Esse movimento não foi praticado pela sociedade. A sociedade fez um movimento com 20 mil pessoas, que foi o mais ordeiro possível, deu um exemplo de democracia. Aí no dia seguinte junta 50, 100 pessoas, certo? Para fazer uma... Sim, secretário. Agora eu quero saber como é que vai ser o comportamento da polícia hoje, porque hoje já está marcado que do 3 horas vão começar a chegar as pessoas para interditar a Frei Serafim para irem para frente da prefeitura. Como é que vai ser o comportamento da polícia? A polícia vai novamente acompanhar. Nós não fomos notificados por nenhuma entidade. Dizem que hoje é pelo DCE. O DCE é uma instituição. Ele tem que comunicar à segurança pública que vai fazer um ato político, um ato público, dizer quando, onde nós não fomos comunicados pelo DCE, certo? Então a polícia vai acompanhar. Primeiro, para garantir a qualquer cidadão o direito livre que ele tem de protestar, mas também garantir à sociedade e o cidadão, certo? Que ele não vai sofrer nenhum dano nesse protesto. Nós temos uma matéria do Ricardo Morafé, não tem, Samanta? Uma matéria em que o DCE, inclusive, fala diz que não tem como, o Ricardo chegou assustado para mim hoje, diz que o DCE diz que não tinha como evitar violência, porque as pessoas se infiltram no movimento. Vamos ver a matéria, por favor, solta aí, por favor. O saldo das últimas manifestações não é de todo positivo. Além de um ônibus depredado, janelas do Karnak foram destruídas. Alguns se exaltaram. Fogo foi ateado nas ruas de Teresina. E a semana começa com novas passeatas. Às 3 da tarde, a Avenida Frei Serafim vai receber estudantes da Universidade Federal do Piauí. Até uma página na internet com o nome Teresina Vai Parar foi criada. Página que já tem 1.400 confirmações de participação. Os convites continuam sendo feitos e se espalham pelo virtual. O DCE cobra, entre outras coisas, diminuição da tarifa, aumento da frota, construção de paradas de ônibus e divulgação das planilhas do CETUT. O setor de esporte é uma área da UFP que historicamente está abandonada e a gente, por pedir uma maior
circulação de ônibus, a gente quer que eles passem também pelo setor de esporte para garantir uma certa segurança para que as pessoas possam estar lá. Tentamos saber como vai ser o policiamento da PM na manifestação de logo mais, mas o comando em reunião não pôde nos receber. Sobre o movimento, a representante do DCE diz que vai ser pacífico, mas que garante que não pode controlar a multidão. Se na hora houver uma pressão, eu acho que não chamaria de vandalismo, na verdade é uma ação direta. Então eu acho que fica o convite para que todo mundo que queira ir realmente reivindicar uma pauta séria, que vá hoje à manifestação 3 horas e que nos ajude, porque com essa pressão, quem sabe a gente consiga algo mude. Aí uma das organizadoras do movimento dizendo que o movimento é para ser pacífico, viu, secretário? Agora diz que não pode evitar que hajam excessos. Silas, a força da cidadania é ilimitada. Agora, isso aí tem limite, né? Você depredar o ônibus, depredar a ambulância que passa, impedir que a ambulância chegue no hospital, fechar uma Frei Serafim, você está perturbando toda uma cidade. Silas, como é que alguém tem uma reivindicação a fazer a Prefeitura de Teresina e quer começar com um protesto? Por que uma comissão não pediu uma audiência com o prefeito, seria recebido pelo prefeito, e apresenta primeiro ao prefeito o conjunto de reivindicação ao prefeito? O primeiro ato é um protesto na Frei Serafim. Então não posso levar a sério um negócio desse, certo? Eu acho que primeiro tinha que marcar audiência com o prefeito, levar o prefeito à reivindicação. Aí, caso não seja atendida as reivindicações, aí sim vira elemento de pressão, certo? Mas começar, porque criou a moda, apareceu no Rio, São Paulo, teve um que dizia na rede social, dizia assim, olha, o movimento não foi bom porque nós não tocamos fogo nos ônibus. O movimento não foi bom porque nós não quebramos o pau com todo mundo. O movimento não foi bom porque a polícia não reagiu. Então, você desejar que a polícia reaja, certo? Para ter foto nacional, repercussão nacional, um se queixava, Silas, que, olha, Piauí não apareceu na foto nacional, na mídia nacional, porque não teve violência. Então, você se queixar disso, você querer uma violência, querer truculência, querer um embate com a polícia, achar que isso é vitória social, isso é idiotice. Isso é idiotice. Certo? Se quiserem juntar 50 mil pessoas na Frei Serafim, diga quando, o horário, a polícia se prepara e dá toda a garantia. Toda a garantia. Mas está todo dia com um caso desse, você não deixa a polícia trabalhar, que nós precisamos estar na rua, na periferia, protegendo o cidadão. O cidadão não consegue ir para a escola, não consegue sair do emprego, não consegue ir para o hospital, não consegue trabalhar. Então está se perturbando, é a sociedade. Quem está perdendo com isso é a sociedade. Enquanto isso, não, quero reivindicar passagem de ônibus, não sei o que e tal, e nunca levaram ao prefeito a reivindicação, nunca pediram audiência com o prefeito. É hora, pede audiência com o prefeito, fala uma comissão do DCE, do que for, fala lá com o prefeito, leve aonde quer reivindicar, certo? E depois sim, é outra história, certo? Mas agora, se cada grupo quiser agora parar a Frei Serafim todo dia, Silas, nós vamos ter que passar um muro na Frei Serafim logo, ó, Frei Serafim não passa mais carro. Não entra. Certo? Frei Serafim não pertence só os que querem protestar, não pertence só os que querem a baderna, pertence ao cidadão, pertence ao conjunto da sociedade. É um corredor importante que liga dois grandes, né? Liga uma zona inteira de Teresina. Ela é a artéria principal da cidade, então não adianta. É como se você dissesse, olha, eu vou cortar aqui uma veia do cidadão para ele não morrer, mas morrer sim. Então a Frei Serafim é importante. Eu acho que quem reivindica tem que ser dentro das regras, comunicar para a polícia que vai ter um ato político, vai ter um ato público, tal dia, tal hora, para que a polícia possa se preparar e dar proteção. Agora, quem faz um movimento desse, sem tomar as devidas cautelas legal, está agindo com irresponsabilidade. Certo? Aí diz assim, não tenho culpa se houver baderna, eu não tenho culpa se houver a violência. Tem culpa sim, porque está criando um ambiente propício a toda sorte de violência, sem pensar na menor proteção ao cidadão. Sem comunicar a força policial, quantas pessoas vão, que hora vai ser, achando que pode tomar Teresina na hora que bem entender. Que Teresina, como o resto do Brasil hoje, é uma cidade sitiada, é uma cidade do medo, em que a força pública está emparedada. E o que não é verdade. Não é verdade, certo? Nós estamos por hora acompanhando, por hora filmando. Cada um que participou da quebra de placa de trânsito na porta do Karnak, que jogou pedra, que incendiou, que tocou fogo, está sendo identificado, vai responder ao devido processo legal e vai ter que se defender na justiça. Dizer, é o meu direito quebrar uma placa de trânsito? É o meu direito quebrar uma vidraça? É o meu direito incendiar um carro? É o meu direito pegar uma mulher que vem dirigindo um carro e obrigar a voltá-la na contramão? Isso é direito de alguém? Existe esse direito? É o direito da bagunça, é o direito da baderna, é o direito de levar as mochilas cheias de pedra para um ato público, é o direito de levar a garrafa PET cheia de gasolina para um ato público, é o direito de levar crack e fazer uso do crack no ato público, a tal ponto que deita no asfalto, de tão extasiado que está do crack.
Então nós sabemos, se esse é o direito dos que se manifestam, nós temos que saber qual é o direito do cidadão, certo? E eu quero dar o direito devido aos manifestantes e quero dar o direito devido ao cidadão, porque esse é meu papel como secretário de Segurança Pública, distribuir o direito de cada um. Eu quero distribuir na dose exata. Eu quero que a Horda tenha o seu direito, mas eu quero que a sociedade também tenha seu direito. Tem aí discussão, inclusive, entre eles, muitos deles com máscara. Você veja as máscaras. Para que as máscaras, né? Para que as máscaras? Isso é um país de democracia, para que a máscara? Não tem mais aquela repressão, né? Mas estão sendo, e algumas pessoas, olha, aí está a imagem, viu, secretário? Aí já vão me reconsertando, né? Aí eles vão começar a destruir a placa. Aí tiraram aí, mas eles vão começar a destruir a placa. Aí tá, a polícia chegou. Corpo de bombeiro chega, certo? Para trabalhar foi uma luta. Se precisasse chegar uma ambulância também não conseguiria socorrer ninguém, o SAMU não conseguia socorrer ninguém. Então nós temos que pensar na responsabilidade individual de cada um, certo? Cada um. A polícia, ela existe, ela é paga pelo cidadão para proteger seus direitos, certo? O direito à propriedade, o direito a ter seus bens protegidos, ao direito de transitar, de ir e vir, todos são direitos do cidadão. E a polícia, ela não pode se sujeitar a uma coisa meio malucada, né? Cada maluco agora vai inventar uma passeata, um protesto, e a polícia vai se sujeitar a isso como se isso fosse uma força da democracia. Haverá mudança do trânsito, secretário? Você está sabendo, não? Não, a princípio não. A princípio nós desconhecemos esse movimento. Desconhecemos, não fomos comunicados dele. Primeiro movimento, nós fomos comunicados, tivemos reunião na OAB, a OAB exerceu um papel belíssimo no Piauí. Eu acho que quem garantiu aquela grande ordem do movimento foi a OAB, doutor William Guimarães está de parabéns, a ordem deu uma contribuição belíssima à cidade de Teresina, deixando que 20 mil pessoas chegassem às ruas sem nenhuma violência. Agora, essa coisa malucada, que todo dia tem um que convoca, todo dia tem um que quer parar a Frei Serafim, certo? É uma coisa, meu amigo, meio estranha, viu, Silas? É estranho isso aí, isso não é mais. Olha, muitas mensagens aqui dizendo que não adianta conversar com o prefeito. Só se o senhor marcasse essa audiência, o prefeito não recebe nem secretário, imagine a população. Pois se for para eu marcar, pode ter certeza que eu marco e ele recebe. Muita gente discordando de maneiras violentas de se manifestar. Aliás, diga-se de passagem, a maioria absoluta, né? Se colocando contrária à violência, não é contrária à manifestação, mas contrária a atos de violência. Por exemplo, esse tipo aí de imagens, né? Em que os meninos estão brincando, estão escondendo a cara, ainda há pouco vimos fogo, vimos ali a imagem, não, Silas, a imagem inclusive. Essa não é a imagem que eu queria mostrar, certo? Essa é a imagem do povo pulando, o povo pode pular, não faz mal a ninguém, certo? Mas eu queria ver a imagem, eram as pedras, as mochilas carregadas de pedra, as placas sendo destruídas, jogando pedra no Palácio de Karnak, carro sendo incendiado. Nós temos todas essas imagens aí, certo? Então essas pessoas estão sendo identificadas também pela rede social, né? De pessoas usando crack no meio da manifestação, que é um perigo. Como é que um filho meu vai para uma manifestação e lá um idiota qualquer cheio de crack pode fazer um mal qualquer? Você mostrou agora há pouco alguém que, com uso de crack, quebrou uma grade de um edifício, num condomínio fechado, invadiu uma casa e esfaqueou um pai de família. Imagine uma multidão dessa, em que no meio da multidão, Silas, cada covarde pensa que tem a proteção, certo? Que é invisível, porque está no meio da multidão, eu sou invisível. E as câmeras estão filmando, certo? Estão filmando e vão ter todos eles a sua responsabilidade individualizada. Silas, eu fiquei besta com mulheres. Mulheres jovens, praticando atos de violência. Eu fiquei estarrecido. Eu digo, meu Deus, quando essa imagem for à televisão, a vergonha que o pai vai sentir e a vergonha que a mãe vai sentir. Certo? De ver a filha destruindo placa de trânsito, a filha jogando pedra. E achar que isso é o novo Brasil, é a democracia que vai salvar o Brasil, que o Brasil acordou, certo? O Brasil acordou. Quinta-feira foi uma demonstração maravilhosa, belíssima, de civilidade, de manifestação pública. Agora, Silas, depois disso, certo? Parece que a sociedade deixou o movimento entregue a várias hordas, certo? E está resultando nisso aí, certo? Para a Frei Serafim na hora que quer, usa máscara, usa droga, usa pedra, certo? Então, usa o que bem quer. Então a polícia vai continuar acompanhando, punindo as pessoas. Não há nenhuma programação de desvio da avenida, do trânsito, porque a polícia desconhece essa manifestação convocada para hoje à tarde, apesar do DCE já ter assumido a manifestação, né? Dito inclusive a mocinha lá que não tem como controlar se houver violência, se houver uma pressão, né? Silas, no momento que o DCE, o arrepio da polícia e da ordem pública, convoca uma manifestação para Frei Serafim,
ele é responsável por todas as consequências do ato que ele está promovendo. Que história é essa? Certo? E eu convocar um movimento e depois você assim, olha, agora eu não tenho culpa se acontecer alguma coisa nesse movimento. Silas, se você faz uma festa numa boate, que é fechada, paga para entrar, você é obrigado a fornecer a segurança. Se você faz uma festa junina, você é responsável pela segurança. Então está se convocando para um ato numa Frei Serafim, num horário de trânsito intenso. Certo? E vai logo dizendo que não tem culpa das consequências. Certo? Claro que tem culpa sim. Claro que pode ser responsabilizado pelo que houver. Não tenha dúvida. São outras imagens que já estão sendo mostradas aí, né? Aí estão jogando pedra dentro do Karnak. É a continuidade. Pois é, tem que deixar a fita rodar, porque botaram só um pouquinho, não pode. Tem que deixar a fita rodar para a gente poder ver as imagens. Aí as placas foram derrubadas. As placas do trânsito aí, ó. É, a placa do trânsito já foram... Acabaram de derrubar. Pode deixar, foram derrubadas, pode deixar aí, deixa no ar, né? Eles agora vão jogar a placa dentro do Karnak. Olha, tá lá a placa, né? E eles estão na frente do Palácio de Karnak, ali olha, o portão do Palácio de Karnak. Todas essas pessoas, Silas, já foram identificadas e sofrerão devido processo legal, nem mais nem menos. Esses meninos são menores ou são maiores de idade, secretário? Silas, é um engano do menor se esconder. Tem uma mocinha que dá uma entrevista assim, olha, eu sou menor, se eu for preso eu vou ser solto, que eu sou menor. Claro que o menor também responde, Silas. Claro. Olha aí, ó. Não responde como deveria. Vou jogar a placa dentro do Karnak. Agora eles pegam o astro da placa do trânsito, né? Eles arrancaram, quebraram, estão querendo quebrar, tá ali o astro, né? Vamos quebrar essa outra aí, ó. E aí eles vão balançar agora para quebrar, né? Para tirar. Todos mascarados, nós somos uma democracia dos mascarados. Na verdade, aí já não é mais um ato de manifestação, né? A situação realmente fica difícil. Esperamos que isso não aconteça hoje. Eles já usam, né, o mastro, aliás, que é usado para sustentar a placa de trânsito, a sinalização, como uma espécie de arma ali, né? Então aí uma meninada, né? Agora você vê, Silas, a polícia ter que cruzar os braços, que não é democracia, cruzar os braços, certo? Se omitir e assistir vândalos destruir uma cidade. Destruir prédio público, destruir vidraça, tocar fogo em carro. Então pode a polícia se... Aí pedras, olha, ó, jogando pedra dentro do Karnak, ó. Aí são pedras dentro do palácio. Olha lá o chão dele ali, olha as pedras no chão ali, no asfalto. Aí são pedras que eles atiraram no Todas essas Palácio pessoas já estão Karnak. identificadas. Aí é uma placa que está sendo derrubada, placa, né? Está sendo derrubada mais uma placa, aí não é sentido a gente apoiar esse tipo de A imagem aqui não está boa, mas nós temos essa imagem em qualidade mais excelente. Clara, né? Bem visível o rosto dele, bem identificados. E aí a placa sendo realmente arrancada, olha. É aquela placa na esquina. Olha o que vão fazer com a placa agora. Tá lá a placa, né? Olha aí agora. E eles agora vão atiraram a placa dentro do Palácio. Isso é democracia, isso é protesto, isso é civilização. Olha aí, ó. Aí é uma imagem muito forte. Olha para onde, o que é que eles estão confundindo com movimento e com protesto. Que nos assusta, né? Que nos assusta. Agora, Silas, qualquer pessoa acha que pode chamar na rede social, convocar, certo? Para quebrar. Certo? Tem que ter um mínimo de responsabilidade de saber o que ele está fazendo. O mínimo. Então tá aí, olha. Olha esse aí, ó. Olha isso aqui que ele fez aí. Na avenida e a polícia onde estava aí, secretário? Estava só observando? Ele está filmando. Quem está filmando aí é a polícia. A polícia. Olha, ó, arrancaram mais uma placa, olha, ó. Olha, ó. Estão chamando alguém aí, atiçando, né? Chamando. Me parecem que já não estão no estado natural deles, me parece. Não. Que estão fora isso aí deve estar com o uso de crack, todos ali. Tem uma filmagem nossa que aparece ele usando crack. Usando crack. Então é uma imagem. Nós vamos permitir, vamos admitir e tolerar isso? A sociedade vai aceitar a omissão da polícia? Essa é a grande pergunta. E ali está, né, um monte de pedras que foram derrubadas, aquelas pedras não são dali, trouxeram as pedras e estão sendo atiradas agora no Palácio de Karnak. Agora uma instituição como o BCE convoca no momento deste de racha, 3 da tarde na Frei Serafim, não comunica as forças de segurança e vai logo dizendo que não tem responsabilidade? Que história é essa? Que país nós estamos vivendo? Cada instituição é responsável pelo que faz, pelo que convoca. Secretário, muita gente perguntando, a polícia hoje vai só acompanhar ou ela vai reprimir a manifestação? A polícia vai acompanhar e vai proteger a sociedade. Vai ser protegido tanto o bem público como o privado. O bem como privado é uma obrigação. O bem da vida. É uma obrigação da instituição policial. Como é que eu tenho agora meu ônibus, eu vou mandar os ônibus parar de circular? As ambulâncias, os carros de polícia, o seu carro que vai sair para deixar o filho na escola? É verdade. E acredito eu, o número de mensagens que eu estou recebendo aqui de pessoas assustadas, pedindo que os colégios liberem os alunos na região da Frei Serafim. Agora, Silas, mais cedo, né? Meus sobrinhos, meus filhos, me perguntando se deveriam ir para
Aqui muita gente também perguntando. O manifesto. Eu digo, deve ir, eu acho que todo mundo deve ir. Mas agora que nós estamos vendo que as pessoas usando drogas, certo? Isso é manifesto? Já foge um pouco da realidade. Eu botei até no meu blog que os justos que foram às ruas no Brasil inteiro devem analisar se são realmente os justos que foram milhares de pessoas, né? Bem intencionadas, verdade. Pessoas que querem um país novo, mais limpo, mais digno, mais decente, certo? Mas isso não aconteceu naquele dia, Sila, aconteceu depois. Nessas que estão acontecendo depois, certo? Estão sendo promovidas por aquelas pessoas que não foram excluídas da primeira. E chegam aqui manifestações dizendo, inclusive, tem líderes aí ligados ao seu partido, deputado. Eu sou um sem partido. Eles acham que estão falando do PCdoB. Eu sou um sem partido. Silas, olha... Olha isso, das pedras aqui, ó, o tamanho das pedras, olha. É verdade, essas pedras foram levadas para aí. Essas veio numa mochila de um rapaz desse aí. Olha o tamanho das pedras. Uma pedra dessa no rosto de uma mocinha dessa aí. Não, acaba, tá doido. Quantas pessoas poderiam ser mortas e mutiladas num ato desse? Um ato irresponsável igual a esse. São imagens fortes. Isso é democracia, Silas? Isso é democracia? Será que nós vamos ver isso hoje na Frei Serafim? É isso que nós estamos preocupados. Silas... Do primeiro dia foi uma coisa maravilhosa, linda de se ver. Pois não. Dos dias subsequentes foi isso aí que você está vendo. Foi difícil, né? Silas, se voltasse para essa imagem, foi a imagem mais triste que eu vi. Peço voltar um pouquinho, em que o jovem atira um foguete em linha reta. Volta a imagem. Ali o foguete... Volta aí, ó, tá linha reta, ó. Vê como não está para cima o foguete, está em linha reta, ó. Está atirando o foguete rumo Imagina esse foguete no rosto da sua filha, no rosto do seu filho. Lá na Bolívia, aquele jovem morreu com um tiro de um foguete desse sinalizador no olho. Imagina no olho da sua filha e no olho do seu filho. Imagina você vai passando no seu carro e um foguete desse dispara dentro do seu carro com o seu filho dentro. Certo? Aí eu estou perguntando para a sociedade. O que é que a sociedade quer da força policial? É deixar que horda como essa pratique atos de vandalismo e criminoso como esse? Ou quer que a polícia proteja a sociedade? Olha, a polícia está distante ali, está com a... Está se protegendo. Ele está filmando. Está filmando e se protegendo. Olha as pedras ali, olha o tamanho das pedras, olha. É verdade. Imagina uma pedra na cabeça de um cidadão, de uma cidadã. Olha, eu estou ao vivo lá da Avenida Frei Serafim com o Ricardo Bonafé. É que daqui a pouco começarão a chegar manifestantes, Ricardo, e já há a temeridade aí na Frei Serafim, Ricardo, com você novamente. Silas, olha, a gente está aqui na Frei Serafim, o nosso querido cinegrafista está mostrando aí o movimento. Os ônibus estão, pelo menos por enquanto, passando normalmente. Não há sinais ainda dos manifestantes lá do DCE, que anunciaram que vai haver esse movimento por volta das 3 horas da tarde de hoje aqui na Frei Serafim. Só repetindo o que eles querem, eles alegam, né, que vão reclamar principalmente de problemas no transporte público, do valor da tarifa do ônibus, pedem a construção de mais paradas de ônibus, enfim, esse é o mote aqui do DCE. Só que, por enquanto, não chegou nenhum manifestante, né? A gente já está perto de 2 da tarde e o movimento transcorre normalmente, o que me leva a crer que essa manifestação não vai ser por volta de 3 horas, né? Eu acho que vai ser mais tarde. Deixa eu conversar aqui com a população. Como é que a senhora vê essas manifestações? Já está indo para casa, enfim? Estou indo para casa. Como é que eu vejo? Positiva, né? Para ver se tem uma melhoria no nosso sistema de transporte, que é muito precário. Você vê aqui esse sol maravilhoso nosso, nós temos em Teresina. A gente enfrentando a demora de 1 hora, 1h30 para esperar um coletivo para ir para casa. Então eu acredito que toda manifestação é válida. Não, né? Pode ter vandalismo. Só não pode ter vandalismo, claro, né? Que tem os aproveitadores que aproveitam para fazer esse tipo de coisa, mas é válido, com certeza. Tá certo. O cara da barraquinha aqui, mais uma de novo hoje, né? Na hora. Fica com medo aí da barraquinha, de derrubar? Não tô com medo não. Faz, mas tem que ir o jeito de ficar, né? Não pode sair daqui, não pode tirar banho. Nas últimas você viu muita gente exaltada? Teve muito. Foi. Pedras? Não, pedra não. Deu um bagunçando, mas nada de pedra não. Só bomba mesmo. Isso. Fica assustado de certa maneira. Fica. Realmente fica. Tá certo, Silas. Vou continuar conversando aqui com a população. A gente está aqui nessa parada, viu, Silas? De frente ao supermercado bem conhecido aqui de Teresina. Deixa eu ver se eu converso com mais pessoas aqui. O pessoal corre com medo, viu, Silas? Na hora de aparecer para televisão, o povo corre com medo, não quer falar. Eu vou encostando aqui, ver se eu converso aqui com essa senhora. E aí, mais uma manifestação hoje? Não quer falar não, deixa, a gente respeita. Não quer. Vamos conversar com a senhora, esperando o ônibus, não é isso? Exatamente. Vai ter mais uma manifestação hoje. Não estou sabendo não. Vai ter 3 horas. 3 horas, pois ainda bem que eu estou indo para casa. Fica com medo, né? Com medo, com certeza. Não gosto muito, não. De jeito nenhum.
Certo, Silas, essa é a opinião das pessoas, a gente continua aqui aguardando pelo começo dessa manifestação que ainda não aconteceu e pelo jeito não vai ser às 3 não, viu, Silas? 3, secretário está dizendo aqui que a polícia, inclusive, chegou a perguntar à sociedade: vocês querem que a gente aguente essas imagens que foram registradas pela inteligência da polícia calados, de braços cruzados? E ele fez essa pergunta à sociedade. Essas postas estão chegando aqui, várias delas pedindo que a polícia evite, principalmente gente dizendo que vai evitar que os filhos acompanhem esse tipo de movimento. Tá? É uma imagem muito forte, né? O cara com foguete atirado diretamente, né? As pedras que foram levadas para ali foram formando realmente um ambiente de guerra aí em frente ao poder executivo do estado do Piauí. Isso foi na última sexta-feira, né? Tinha uma manifestação fortíssima. As emissoras de televisão não conseguiram registrar essas imagens porque estavam temerosas de fazer essas imagens. Nós estamos aqui, a nossa equipe de reportagem que teve na última sexta-feira realmente se assusta, porque vai aparecer uma equipe de televisão aí com essas pedras, com esses meninos aí da forma que estão, né? Você nota que tem alguns mais recuados, mas tem uns mais exaltados que estão ali. E olha, é muito complicado forças policiais constituídas para manter a ordem assistirem isso pacificamente, sem tomar uma reação, porque eu acho que depois a sociedade até os chama de covardes, né, mais tarde. Né? Silas, assistir drogados, municiado de pedras, com foguete, atacando o cidadão, atacando o prédio público, é duro, é duro. Você vê pelos estados dele que eles não estão normais aí, ó. Você pode ver que não estão normal, certo? Isso é alguém que quer melhorar o país? Alguém aí quer melhorar o Brasil? É assim que se melhora o Brasil? É assim que se melhora o Brasil? Alguém vai acordar o Brasil, vai salvar o Brasil desse jeito? Essas placas vão ter que ser repostas com dinheiro público, certo? Tudo aí vai ter que ser reposto. E agora? Fazer o quê? Como agir? Eu vou colocar meu filho e minha filha no meio desse? Tá bom, secretário, vamos aguardar com calma. A polícia vai estar lá presente, né? É o jeito, a polícia ela é obrigada a proteger a sociedade. A polícia queria estar na rua, Silas, patrulhando nas ruas, no Ronda Cidadão, os bairros, tentando minorar, diminuir a violência da nossa cidade, do nosso estado, mas infelizmente vai ser ter que deslocada quase na sua integralidade para acompanhar essas ordens, esses movimentos, essas coisas que não é coisa da democracia do Brasil. Tá bom, secretário. Muito obrigado, então, aí pela sua disponibilidade. Está com a gente aqui já quase uma hora no ar, né? Até que nós chegamos às imagens que o secretário gostaria de mostrar, que realmente são estarrecedoras. Eu imagino que, como eu, a sociedade em casa agora esteja estarrecida com as fortes imagens mostradas. O teresinense não tinha conhecimento a maioria dos teresinenses não tinha conhecimento desses atos na sexta-feira, porque aconteceram e a turma por lá não passaram. As câmeras de televisão também não tiveram acesso a imagens tão detalhadas assim. E agora fica realmente uma imagem muito forte, o que nos deixa temerosos por uma manifestação marcada para hoje à tarde, né? Tomara que, se houver a manifestação, seja uma manifestação, tá certo, pela redução da tarifa, para não se passar mais 1h30 no ponto de ônibus. Agora, para bagunçar, não conseguirão absolutamente nada. Pintos, impossível não comprar.